Olá, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à nossa live sobre cidadania italiana, onde nós teremos aqui uma grande convidada, nossa cliente, embaixadora Adriana Biroli. Antes de iniciar, antes de eu convidar a Adriana para participar aqui conosco, eu gostaria de passar um pouquinho sobre o nosso cenário atual, explicar algumas dúvidas que as pessoas têm a respeito do processo da cidadania italiana. Então, o momento que a gente vem passando é um cenário de alta procura pela dupla cidadania, pela cidadania italiana, vistos de imigração, pessoas buscando um plano B, uma solução para sair do país também, né? Nós temos sido amplamente procurados aqui pela imprensa na Aquila e estamos aí nos grandes meios de comunicação para falar sobre esse aumento realmente na procura da dupla cidadania italiana, tanto da dupla cidadania italiana quanto da cidadania portuguesa também, vistos de imigração, vistos de investimento para Portugal, para os Estados Unidos, né? E estamos sendo procurados por muitas autoridades, parlamentares, artistas, profissionais altamente qualificados, investidores, empresários, dos mais diversos tipos de interesse, né? Então, explicando um pouco sobre a cidadania italiana, o cenário aqui no Brasil é de mais de 33 milhões de ítalo-descendentes, ou seja, aproximadamente 15% da população brasileira é descendente de italiano, né? Muitas pessoas não sabem que possuem o direito de reconhecer essa dupla cidadania e nós estamos aqui para desmistificar alguns desses obstáculos que às vezes as pessoas encontram nos seus processos, né? Ou que imaginam que é mais difícil do que realmente é. Então, todas essas pessoas, né, que eu comentei, 33 milhões de descendentes, elas possuem o direito à dupla cidadania, porque a cidadania italiana, iuris sanguinis é um direito de família, certo? Transmitido através de geração para geração, certo? Então, qualquer pessoa que tenha na sua linha de transmissão, na sua árvore genealógica, alguém que nasceu na Itália, essa pessoa possui o direito de pleitear a dupla cidadania italiana, certo? Uma das grandes coisas que as pessoas pensam é que existe uma dificuldade ou não tem muitas informações, a família acabou perdendo a história, a conexão, não tem documentos necessários, e isso não é um problema, certo? Aqui na Aquila nós temos, por exemplo, uma equipe especializada em genealogia, então aí mestres em história, genealogistas, pesquisadores, tanto aqui no Brasil quanto na Itália, que justamente são pessoas especializadas em localizar, em resgatar essa documentação. Nós fazemos isso com muito cuidado e temos uma assertividade muito grande aí nas pesquisas de documentos, certo? A cidadania italiana não tem limites de geração, então pode ser avô, bisavô, trisavô, não há limite de geração, contanto que a gente consiga comprovar toda a linha de transmissão. Também não tem a restrição se é a linha materna ou a linha paterna, porque nós trabalhamos com o processo judicial, certo? Que são os processos realizados diretamente em tribunais italianos, através de advogados italianos. Então, tanto pela linha materna quanto pela linha paterna é possível fazer o reconhecimento da cidadania italiana. Em relação à documentação que é necessária, né? A gente faz toda a parte de montagem, preparação, a parte mais importante num processo de dupla cidadania italiana é a preparação documental. Quando ainda aqui no Brasil a gente tem que solicitar todos os documentos de cada uma das pessoas da árvore genealógica até chegar no Dante Causa, né, que é o antenato italiano, ter esses documentos lá da Itália, né, que comprovem o nascimento e casamento, se assim ocorreu na Itália também. Esses documentos têm que serem verificados, né? É muito comum que também
ocorressem abrasileiramento de nomes, né? Então, tanto o nome quanto os sobrenomes, isso é muito comum e não é um problema na hora de reconhecer também a cidadania, tá? É muito comum, então, que o Enrico na Itália se tornava um Henrique aqui no Brasil, o Giuseppe na Itália se tornasse o José aqui no Brasil. E os sobrenomes também, ó, tem algumas variações. Em alguns casos é necessário corrigir essa documentação, em alguns casos não é necessário, certo? Depois que tudo estiver pronto, é feita a tradução, apostilamento, e aí o cliente pode dar entrada efetivamente no pedido da cidadania italiana, que pode ser feito por 3 formas distintas: pelas vias administrativas e pela via judicial. Vias administrativas, nós temos os consulados, embaixadas aqui no Brasil e ao redor do mundo, e e também nos comunes italianos, que são nas cidades, para quem é residente na Itália. E o processo judicial, houve uma alteração na lei neste ano, em que os processos judiciais que antes, né, até julho, eram tramitados apenas no Tribunal de Roma, a partir desse ano houve uma alteração, então a gente tem alguns tribunais que são os tribunais regionais, onde os processos estão sendo tramitados a partir de julho deste ano. Eu gostaria então aqui de convidar para conversar aqui conosco e explicar um pouquinho como foi, como está sendo que é o processo aqui da Adriana Biroli conosco. Espero que vocês aproveitem. A gente vai deixar aqui também o campo para perguntas. Deixem aqui as suas dúvidas, as suas perguntas. Estamos aqui para tirar todas as dúvidas realmente que vocês tenham em relação à cidadania italiana. Olá, Adriana! Olá, tudo bom? Tempo? Seja bem-vinda! Que Ah, prazer ter você aqui conosco, com o pessoal da Áquila, com toda a tua audiência aqui também, para falar de um tema que eu sou apaixonada, que é a cidadania italiana. Seja bem-vinda! obrigada, obrigada. Bom, primeiro, obrigada por todo o processo, que o nosso já está se finalizando, né? Você já, acho que acredito que a parte da Áquila já está toda feita, agora é só Tá realmente. quase. Agora, Posso explicar um pouquinho para o pessoal como é que foi o teu processo aqui desde o por início? favor. Então, a Adriana nos procurou justamente, e depois eu vou até perguntar quais são os planos aí, mas explicando um pouquinho, a família não tinha muitas informações da localização do italiano, onde que ele tinha nascido, e que é muito comum, né? Às vezes a gente sabe que veio da Itália, e nos documentos, às vezes, consta lá no nascimento dos filhos aqui do Brasil, a origem dos pais, né, que veio da Itália, mas não tinha localidade. E teve um fato interessante do teu caso, que a gente localizou a lista de leva, né? Que é a certidão de alistamento militar do italiano, do Giuseppe. Uhum. A gente tem todos da família que vieram juntos no navio, né? Exato. E aí a gente localizou tanto a lista de desembarque quanto a de leva, que é o alistamento, de quando o italiano se alistou no exército italiano. Então a gente localizou esse documento e também a certidão de batismo dele, né? Isso, então, Então, isso é muito legal, assim, além, claro, da cidadania em si, né, dos benefícios que toda família pode ter a partir da nossa geração que vai conseguir agora essa dupla cidadania, né, além de todos esses benefícios, a parte histórica mesmo, né, porque é muito difícil para uma pessoa comum conseguir identificar tantos detalhes, né, ter tantos documentos históricos importantes familiares, né, seria exato. é uma coisa eterna da história da nossa família que agora a gente tem. E a gente vai poder ir lá ver agora tudo como foi, onde foi. Exato. Eu lembro, Adriana, do dia que a gente conversou pela primeira vez e eu estava explicando para você. E eu acho que é um dos momentos que eu mais me emociono e os descendentes também mais se emocionam. E eu lembro que nesse dia você também se emocionou, que foi quando eu comentei, né, Adriana, no final, você e todos os seus familiares vão ter os seus nomes escritos no mesmo livro
né? No mesmo comune aonde o seu bisavô foi registrado, aonde ele nasceu. Isso realmente é um resgate, assim, que não tem... É inestimável, né? É a tua história, né? Gente, saber de onde você veio de verdade, né? Qual é a história da sua família. Isso é muito bacana, muito bacana. Exato. E a Adriana, junto com os familiares, né, foram 10 pessoas, mais os menores aí também de idade, né? Então, sobrinhos e tudo Novas participam. gerações chegando. Exato. Optaram pelo processo judicial, que é o processo que não precisa sair do Brasil, então, basicamente, fica correndo, não precisa parar a vida para ir para a Itália, em momento algum precisa ir para a Itália, então é um processo muito tranquilo, né? Adriana, deixa eu te Parte, perguntar. assim, da nossa parte, foi Pode muito falar. a nossa primeira conversa, e aí uma loucura de família para cada um mandar os documentos, os próprios documentos, né, gente? A gente não está nem falando documento de quem veio antes, só os próprios documentos. A gente já é uma loucura. Eu não conheço a família de cada um, mas a minha família foi uma loucura. Todo mundo. Família italiana, Família italiana, né, gente? A gente tem. família italiana. E no fim tudo se resolve num almoço de família, uma Sim, mas macarronada. foi o momento da gente passar essa documentação toda, que são, na verdade, documentações muito simples do nosso dia a dia, né? Depois disso, na verdade, da nossa parte é esperar e aos poucos vão chegando as notícias, né? Ai, estamos na fase tal, ai, achamos tal documento. Então, o tempo todo a equipe foi entrando em contato e passando para a gente, né, o avanço do processo, né, do recolhimento dos documentos, de achar o nosso parente lá na Itália e tudo aquilo que vocês conseguiram achar para a gente. Mas é muito tranquilo, porque eu sempre ouço umas histórias de terror, sabe? De cidadania italiana, muita gente enganando muita gente que acaba se mudando para lá e passa muito perrengue para conseguir, e às vezes é enganado lá também. Então, eu gostei muito desse processo pela segurança que ele traz para a gente, né? É um processo absolutamente seguro, sem risco, né? De você. Eu tenho pessoas próximas que se mudaram para a Itália para conseguir ter a cidadania, né? Então, é um privilégio fazer dessa forma, desse processo judicial mesmo. É um grande avanço. Poder acompanhar pelo aplicativo, né? Então você tem ali uma segurança realmente muito boa. E também a questão de poder incluir Ah, mais familiares. procurar no aplicativo, a equipe está sempre mandando tudo o que está acontecendo. A gente está sempre sendo informado. Que E aí, legal. primeiro da família, aí já começam os grupos. O difícil é administrar a ansiedade, né? Porque depois que acha, a gente fica assim, nossa, é agora, né? Quer que. Mas tá tudo correndo bem. Em março já é a audiência aí. E com certeza vai ser uma notícia muito positiva. A gente vai poder comemorar juntos. Vamos. Adriana, deixa eu te perguntar, o que mais te motivou para buscar essa cidadania italiana? Não só você, mas também a tua família. A gente já pensa nisso há muito tempo e conversa sobre isso, sei lá, uns 12 anos, assim, né? Ah, mas a gente tem direito, por que a gente não vai atrás? Aí começa um atrás de como é o processo, aí o outro já vê outra coisa, porque, como eu disse, para pessoas leigas que não estão acostumadas a fazer isso, realmente é um processo muito complicado. Então, sempre ia ficando para o ano que vem e acabava que nunca acontecia. Eu acho que é realmente um resgate das raízes, né? Saber de onde a gente veio e até pensando nas gerações futuras, nas possibilidades, né? Como cidadão europeu. Eu tenho a minha vida estabelecida aqui, mas eu não sei o que os meus filhos vão querer para a vida deles, né? Então, eu acho que em consenso comum, toda a família, eu acho que muito resgatar a história e trazer oportunidade para novas gerações de poderem optar, serem brasileiros, serem italianos, terem essa possibilidade de trabalharem onde eles quiserem, né? Ter essa facilidade mesmo, porque o mundo da minha avó é completamente do mundo que os meus filhos vão pegar, né? Já é Exato. diferente do meu, mas dos meus filhos será muito, muito diferente. Eu não tenho compreensão do que será ainda. Mas a gente sabe que a evolução está indo cada vez maior, a globalização está cada vez mais tomando conta. Então, eu acho que, acima de tudo, é uma oportunidade global maior, assim. Que legal. E você comentou uma coisa muito bacana que realmente é uma herança,
né? A partir do momento que vocês reconhecem a cidadania, é uma linha que não se perde, né? Porque quem vai nascendo, os novos, né, menores de idade, eles já nascem com esse direito da cidadania italiana. Então, esse processo pelo qual vocês passaram, os filhos de vocês não vão precisar mais passar, né? Eles já vão ter isso e é uma coisa que vai passar de geração para geração. Então, é um resgate que vocês deram início, mas que isso vai ser transmitido aí de geração para geração. E na família, não tem ninguém interessado em morar na Europa, de repente, ou usufruir? Eu acho que interessado todo mundo tem, entendeu? Interessado. Não sei o que vai acontecer, porque a animação tá demais, assim. Tem muita gente, já tem alguns esperando só sair realmente para fazer a sua primeira visita à Europa. Eu já fui à Europa, eu já tive muito rapidamente na Itália, mas quando saí a minha cidadania, o meu planejamento é ir para lá conhecer as minhas raízes. Você Mas pretende visitar a cidade lá do seu com bisavô? certeza, com certeza, com certeza. Vai fazer Que parte do meu tour. que legal. E Itália, ele fez fotografia na Itália, então ele morou lá um ano, conhece bastante. E é engraçado, né? Porque a Itália, como tamanho, a gente está acostumado com o Brasil, né? É uma possibilidade de fazer uma viagem ali e conhecer muita coisa, muita história. Nossa, com certeza. E a, enorme. e a Itália é um país pequeno, mas que tem tudo, né? Então tem as praias, tem montanha, tem lago, tem frio, tem calor. Então, mesmo sendo um país pequeno, e toda a questão cultural, né, histórica, do artística, você que é artista, imagino que deva ter muito interesse. Tem um Biroli artista lá também, que é pintor. Quem sabe eu consigo encontrar coisas Olha dele. só, será que é da família? Eu acho que quando a gente começou pensando nos resgates todos, enfim, o primeiro passo é a internet, né? Obviamente, é o primeiro caminho. Então, a gente chegou até alguns contatos, assim, com biroles de lá, né? Mas a gente descobriu que a minha família não é birole, né? Você lembra disso? Birolo. Nossa família é birolo, né? O que criou uma certa revolta em algumas pessoas da família. Juro, foi engraçadíssimo, porque isso é interessante. Eu jamais saberia que o meu sobrenome não é originalmente Biroli, né? Ai, Eu não me incomodo com isso, não tem o menor problema. Mas teve pessoas da família que se revoltaram. Como assim, Birolo? Não é Birolo? É, raiz que a gente desconhecia. É muito bacana. e às vezes até acha que não é mesmo a mesma pessoa, mas é muito comum, Muito porque imagina, os italianos naquela época, eles vinham sem documentos, né? E não sabiam falar português, então eles falavam o nome e quem registrava, registrava conforme entendia, né? E é muito comum essas mudanças no sobrenome. Eu também tive isso no meu sobrenome, mas o meu foi o contrário, viu? O meu é Peruccello, a gente acreditava que era aqui, e era Peruccelli, é o contrário, o O e o I, Oi. que nem o teu era Birolo e vocês reconheciam como Biroli, né? Mas não precisaram alterar nada do nome também, Não, né? não, de forma alguma. É uma descoberta histórica. É isso, Exato. entendeu? Mas Exato. E na família, vocês têm alguma coisa que vocês guardam assim da cultura italiana, seja um prato típico, ou seja, alguma tradição da família de vocês? ele não precisa querer guardar. A gente é uma coisa que é diferente, né? Eu sou expansiva, eu falo alto, eu gesticulo, eu sou careta, tudo isso vem de lá. Isso tudo vem da comida italiana, óbvio. A gente, almoço de domingo é comida italiana, né? Não por uma. Isso que é muito forte a tradição italiana, né? Não porque a gente fez questão de manter uma tradição das nossas. Não, é natural. Uma É raiz. natural, é raiz, é de onde a gente vem. Todos somos assim, né? Muitos não sabem de onde vem, né? Não sabem todas as misturas, que eu não sou só italiana, eu sou brasileira, então eu sou italiana com outras misturas europeias, com outras misturas daqui do Brasil também, né? Tem o negro, tem o índio, mas algumas coisas se veem no físico, outras se veem no gestual, né? Mas
são nossas raízes. É mais do que a gente querer manter a tradição. É muito louco quanto está dentro da gente. Na verdade, é aquilo que a gente é, né? Não é o que a gente quer criar, é o que a gente é, né? E querendo ou não, a questão da família pro italiano é uma coisa muito forte, né? E eu lembro que durante o teu processo, a questão da família sempre foi uma coisa muito forte, assim, né? Que tem famílias que normalmente não é todo mundo que se envolve, mas a tua, todo mundo estava ali vibrando, curtindo com as notícias e tudo mais. Foi muito legal participar. Foi uma loucura. E você acha, você assim, como artista, atriz, né? Você pretende, de repente, fazer alguma atuação também fora do Brasil, algum Ah, trabalho aí internacional? é o que eu digo, eu acho que isso é uma coisa que começa a ampliar os nossos horizontes. Isso vai acontecer? Não sei, não é meu objetivo de vida, né? Nunca foi. Mas são coisas que podem vir a acontecer, que provavelmente não aconteceriam. Exato, exato. Então, E a é, curiosidade, é mais valiosa do que qualquer coisa que realmente de fato venha a acontecer. exato, abre-se É na muitas portas. verdade, é opção, é oportunidade. E eu acho que isso que a gente está fazendo está criando tudo isso tanto para todos nós, como para quem vem aí nas próximas gerações, né? Como eu estava falando, acho que isso é mais valioso do que qualquer outra coisa. Exato. E tem muitas pessoas que pensam que acaba se restringindo só à Itália. Você tem a dupla cidadania italiana, né? Então, na verdade, não. É um passaporte europeu. Então, te abre as portas para todos os países da Europa, entre outras facilidades, em outros tantos países que não existem, não exigem vistos, né? Para quem tem a cidadania italiana, como é o caso dos Estados Unidos, como é o caso, né? Então, outros países, aí Nova Zelândia, Austrália também, que exige uma facilidade muito maior do que se a gente tivesse só com o passaporte brasileiro. Então, realmente, essa amplitude é praticamente umas portas, abre as portas do mundo, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que isso é o mais valioso mesmo, né? Porque a gente não consegue dimensionar exatamente como você vai trabalhar, não sei, mas eu posso. Exato, exato. É, um, é uma É uma opção, né? você tem mais uma opção. E assim, eu posso trabalhar lá. Por quê? Porque se eu tiver que trabalhar lá por conta própria, claro, se eu tiver uma grande empresa me levando para lá, uma grande empresa de televisão, eles vão cuidar de tudo isso. Mas se eu quiser ir lá trabalhar, nossa, nem sei como é um visto de trabalho, é uma outra história. Se eu tô com o meu passaporte, com a minha cidadania, eu simplesmente vou lá e trabalho. Exato, exato. E você tem que voltar, né? Isso é muito importante, né? Porque como eu falei, a globalização é cada vez maior e a gente não sabe. Em 2, 3 meses, a vida muda. Exato. Tem aumentado muito a procura, muitas pessoas falando até de é meu seguro, né? A gente não sabe, às vezes a estabilidade econômica ou isso, aquilo, não só do Brasil, de outros países também. Então, você ter essa opção, né? Esse leque de opções é muito, muito interessante, assim, realmente. Sem dúvida. Adriana, deixa eu te perguntar também, que é uma das coisas que quando nos contatam as pessoas sempre já vêm assim interessadas, que são os cônjuges, ou os namorados, os noivos, né? Todos eles estão de olho na nossa cidadania, entendeu? Tá todo mundo pianinho, tá todo mundo assim comportando-se muito bem para garantir a sua cidadania. Já estão estudando italiano já? Já, sabe, o meu pai está estudando italiano, por exemplo, Que legal. porque Porque tem direito à cidadania, ela não precisa fazer a prova, né? Mas o meu pai conquistar a dele depois vai ter que fazer prova, então ele já está estudando. exato, eu lembro que realmente, assim, é uma das coisas que mais, assim, te chama atenção, às vezes é o cônjuge que nos procura para falar assim, não, meu marido tem direito, mas eu também quero, e é muito comum, realmente, mas tem que fazer o teste de italiano, né, que é o B1, né, o intermediário, intermediário ali, nada muito avançado, mas é Mas eu muito legal. tenho que batalhar para conseguir essa cidadania às custas de seus cônjuges. É verdade, foi uma mudança recente, antigamente não precisava, mas eu também acho, né? Eu também acho, tem que ter aí um vínculo com a cultura italiana também, nem que seja a língua. E você, tem interesse também? Tá estudando italiano? Tem interesse de Eu tenho falar?
mais para frente eu tenho interesse. O Ivan, que é meu namorado, ele morou um ano na Itália, então para ele tá muito fácil, sabe? Ah, que legal. Entende tudo muito bem, ele se comunica muito bem. E esse é o maior perigo, né? Porque daí a gente fica confortável, porque É, sabe que já tem alguém que. que vai ajudar. Não, mas você sabe que a gente não passa necessidade na Itália, não, viu? Brasileiro, eu acho que consegue se comunicar aonde vai, sabe? Eu acho que não, a gente não tem muito problema essa questão da língua, a questão cultural. Eu acho que o brasileiro, um dos pontos muito positivos é conseguir se virar muito bem. Não sei você, você tem alguma experiência para contar pra gente aí de alguma viagem internacional? Eu me viro em todos os lugares também. Eu não, eu só falo português, né? Eu falo um inglês intermediário também, mas assim, quando eu tenho que me virar, eu falo avançadíssimo. Eu me É, comunico bem. Eu não passo perrengue também, não. Quando eu vejo, eu estou misturando francês com italiano, espanhol, e alguém está me entendendo. E é isso aí, a gente vai indo, botando uma mão, a gente enrola uma língua, alguma coisa, mas a gente se comunica, né? Eu acho que o brasileiro tem essa facilidade, sem dúvida. E a gente é muito bem recebido, em geral. com Né? certeza. Hoje em dia não estamos mais tão bem recebidos pelo mundo no momento, mas em geral, historicamente, o brasileiro sempre foi muito bem recebido, porque é muito caloroso, né? A gente pega nas pessoas, a gente se abraça, e italiano também. É, Então já parecido. tá fácil ali. Exato, exato. E quando você começou a compartilhar que você estava na busca aí pela cidadania italiana, tiveram algumas pessoas também, alguns artistas, amigos interessados também, né, Adriana? Muito. Foi assim, impressionante o quanto a quantidade de pessoas que me procurou, né? Porque, como eu disse, eu acho que o maior problema. Inclusive, teve uma matéria no jornal, no Fantástico, um tempo atrás, de uma quadrilha enfim, dava golpes e tal. E uma pessoa conhecida minha não estava caindo no golpe dessa quadrilha. Na semana seguinte, ele ia cair no golpe, porque ele já tinha tido uma primeira conversa já. Pra você ter uma ideia. É, Então, eu acho que isso é o que, quando uma pessoa está passando por um processo como esse e compartilha sua história, a gente está dando opção para pessoas que não sabem quem procurar. exato, exato. Porque algumas vezes, a minha irmã, a minha tia, algumas pessoas da família já começaram a fazer uma busca por como seria esse processo. E é muito difícil, sozinho, sabe? É muito difícil, porque você tem que ouvir o que as pessoas estão dizendo, e você encontra um mau caráter pelo caminho e ele te leva a tudo. É, infelizmente é uma história que se repete, sabe? Até esse mês, assim, no mês passado, na verdade, até aqui em Curitiba, teve aí uma empresa que foi descoberta aí falsificando documentos. Então, infelizmente, e a gente está falando dos sonhos das pessoas, né? Eu, por exemplo, eu até contei um pouquinho da minha história para você, né? Uma história que tem as raízes, né, na cidadania italiana, realmente. Eu também, eu caí também num golpe quando reconheci minha cidadania italiana na Itália, né? Então, não por causa dos documentos, os documentos estavam todos ok, fui eu mesma quem tinha feito, mas cheguei lá, não tive apoio, não tive suporte, né? Então, o mais importante no momento de dar início é procurar realmente empresas que sejam especializadas nisso, né? Porque a gente até sabe que tem também advogados e tudo mais que trabalham com isso, mas às vezes não são especializados nisso. E a lei da cidadania italiana sofre alterações constantemente, então a gente tem que sempre estar atento. É importante que o processo judicial sempre tenha um advogado italiano cuidando também. E o fato de ter uma empresa aqui no Brasil também traz toda uma segurança, né? Porque às vezes tem pessoas que acabam procurando pessoas que não estão nem aqui do Brasil, só tem um telefone de WhatsApp e de repente do nada aquele contato desaparece e as pessoas, muitas delas, é, realmente buscam a cidadania até como uma mudança de vida, né? Porque querem mudar do país, levar a família e tudo mais. E a gente acaba se deparando com histórias realmente de pessoas que já chegam até nós porque já passaram por isso. Então, isso de fato é uma das coisas mais importantes, essa questão da segurança, né? E o É. processo judicial traz isso, né? Você E vê.
Exatamente, porque assim, é um investimento em todos os sentidos, é um investimento emocional. Como você disse, tem pessoas que estão assim, demora de 2 a 3 anos, então eu vou me planejar para daqui 3 anos e meio, ainda para ter uma segurança para me mudar. E passam 2 anos. E a Exato. pessoa, o que está acontecendo? Estão sendo tramitadas coisas que nunca nem foram. Exato. Planejando, ela foi dando dinheiro para resolver essas coisas que não estão sendo resolvidas. Ela mexeu no orçamento da casa dela. Ela está planejando. Exato, exato. E a família toda, né? Então, esse caso aqui de Curitiba foi até de falsificação de documentos. Então, imagine você criar uma coisa que não existe, né? Então, assim, pessoas que nem eram descendentes de italiano, muito possivelmente, aí que também vão ser, até as próprias pessoas que solicitaram podem ter alguma questão aí Ah, jurídica, né, mais pra frente. é italiano e está pedindo uma coisa que você não tem direito. É, É errado. exato, exato, exato. Ah, Adri, mas eu queria que você compartilhasse também conosco quais são os seus projetos atuais aí na tua carreira também de atriz. O que que você tem feito? Conta para o pessoal aqui também um pouquinho disso. Bom, gente, nesse último ano, principalmente, eu concluí agora a Rua Cultural Itália Fausta, que é um projeto de arte de rua com 6 grafiteiros muito maravilhosos aqui do Brasil. Eles têm muros pelo mundo todo, né? Todos eles, mas são todos brasileiros, 3 mulheres e 3 homens incríveis que fizeram essa arte numa rua inteira, homenageando a atriz Itália Fausta. A Itália Fausta é uma atriz de origem italiana. Ela é imigrante ainda. Existem até algumas dúvidas de que ela nasceu na Itália, mas depois de, enfim, muita briga aqui no Brasil, foi reconhecido o nascimento dela no Brasil, ainda com ela viva, porque existia um preconceito, porque ela estava fazendo teatro brasileiro e algumas pessoas eram contra porque ela era nascida na Itália, e aí teve uma confusão. Tempos Nossa, antigos, né? Um tempo onde a mulher devia estar em casa sem trabalhar e ela estava aí fazendo muito por muitos. Durante a gripe espanhola também ela criou o Teatro de Natureza, era um teatro a céu aberto para 13 mil pessoas. Então eles se apresentavam e o que eles conseguiam juntar de verba eles usavam para trazer pessoas da escravidão para a cidade grande, escravidão rural para a cidade grande. Então ela teve um trabalho social muito incrível, além de tudo que ela desafiou para poder ser atriz naquela época, né? Final de 1800. Então, realmente ela foi uma figura muito importante na história da cultura brasileira, que ninguém conhece mais hoje em dia, porque na época dela não existiam registros como tem hoje em dia, né? Até para achar uma foto dela é bem difícil, assim. São poucos registros fotográficos. lembra que ano, que época que foi? A 1890 para 1951, talvez, eu acho que foi o falecimento dela. E Entendi. ela trabalhou a vida inteira, então foi uma mulher muito incrível. Ela chegou a ser presidente do sindicato dos artistas, uma mulher à frente disso naquela época, né? Naquela época, as atrizes eram obrigadas a comprar os seus figurinos. Nossa, Então, e eram figurinos muito suntuosos, né? Aquelas roupas de época, muito lindas, muito pesadas, muito caras. Então, o salário das mulheres iam praticamente para comprar os figurinos que elas tinham nossa, que usar na cena. Então, ela conseguiu muito pelo trabalho da mulher, pelos direitos da mulher no trabalho, né? Então, ela realmente, enfim, se eu for ficar falando dela aqui, eu vou falar o dia inteiro, porque ela foi realmente uma mulher muito importante. que bacana. Não só para a cultura brasileira, na minha opinião, mas para todas nós mulheres que acabamos nos beneficiando por essas todas que lutaram por nós, né, lá atrás. Com certeza essas artistas lutaram por todas as profissões, né? Porque o grito delas acabou com certeza ajudando todas as mulheres nos seus direitos, no seu trabalho, né? Com certeza. E, enfim, esse foi um projeto muito lindo que eu estou finalizando agora, inaugurei há 2 semanas atrás, a Rua Cultural. E agora estou iniciando um projeto novo de teatro, que é o espetáculo Não. E eu vou começar, Não?
Eu vou começar a ensaiar agora em dezembro e estreio em janeiro. Bacana. Agora em novembro. E esses são os próximos passos. E vai estar pelo Brasil todo essa Tá, peça? a gente vai viajar. Vou estar em Curitiba com certeza em algum momento, eu te Vai aviso. estar, não, em Curitiba ou em São Paulo, a gente com certeza vai prestigiar. Então, Estaremos, até compartilhe conosco que a gente compartilha aqui também com o pessoal tá para certo. prestigiar, com certeza. Muito bacana, adorei, adorei. Não conhecia esse projeto que você tinha comentado inicialmente aqui. Fiquei Depois, maravilhada com a olha história. que eu tô postando aos pouquinhos. Eu nem postei todos os murais ainda. Tô postando um por semana, um a cada 5 dias, porque eu tô muito apegada a esse projeto, é muito lindo. Que legal. E é no Rio. No Rio de Janeiro, é. Aqui tem a Rua Cultural Itália Falsa, ela dá acesso ao Morro do Banco. Uhum. Então, Qual existe tipo de estabelecimento você Ai, está perdão, procurando? perdão. a Siri, às vezes ela conversa com a gente, acontece. Desculpa, pessoal. Erros Ele de dá gravação. acesso ao Morro do Banco, e o Morro do Banco tem em torno de 22 mil habitantes. Então, são pessoas que passam todos os dias para ir para a escola, para ir trabalhar, para, enfim, viver suas vidas. E a rua estava muito detonada, muito, muito, muito detonada. É uma rua que já alagou, então estava assim. E aí você vê o descuido, você vê lixo, você vê tudo isso, né? E aí, depois que a gente revitalizou toda a rua, a gente fez algumas obras de melhoria na rua, colocou lixeiras, colocou tudo que era necessário para dar suporte para que esse movimento seja uma coisa que traga cuidado e harmonia, né? E você vê a diferença das pessoas passando, sabe? A qualidade de você ver as pessoas sorrindo e olhando e chamando a família que mora em outra cidade para ver pelo celular, sabe? Pelo FaceTime, assim. É realmente nossa, é uma realização muito grande. Acho que a arte, a cultura como um todo, ela tem essa função, né? Esse resgate até da autoestima Com da pessoa, né? Como ser humano, né? Extremamente necessário. É um trabalho tão bonito. Parabéns por esse trabalho, então, que você está desenvolvendo. E fiquei até curiosa para conhecer. Quando vier ao Rio de Janeiro, avisa que você vem conhecer. Tá Aí bom. tem a ONG, onde a gente faz o trabalho, também eu faço um trabalho de capacitação para mulheres trabalharem na construção civil, que é o Mulheres na Construção. A gente fez oficinas de grafite também, oficina de stencil. Está sempre fazendo projeto, agora está começando um projeto de teatro, tem as arrecadações das cestas básicas, as festas, as datas especiais, enfim, uma ONG muito, muito bacana, que é bem entrada, assim. Então, a Rua Cultural acaba, depois começa a ONG, na ONG também tem os grafites desses artistas todos que foram lá conversar com o pessoal, enfim, trocar Que umas muito bacana. Nossa, que legal. Eu vejo você bem envolvida nessas ações aí, tanto voluntárias quanto culturais. Tenho acompanhado aí um pouco nas tuas redes também, o que a gente acompanha. Parabéns, trabalho muito necessário. E que aqui no nosso país a gente carece bastante disso, né? Mas é muito importante. Nosso país ainda não aprendeu a valorizar a educação e a cultura. É simples assim. Os primeiros atacados, independente do que estiver acontecendo, é a cultura. Então, um país, para não falar de um governo específico, né? Porque são governos historicamente que fizeram isso e construíram isso para o governo passar. Esse que estamos passando tem sido o pior de todos os tempos com relação à cultura, porque começa uma perseguição sem conhecimento de uma coisa que o governo tem obrigação de dar para o cidadão, que é a cultura e a educação. Então começa uma guerra da gente precisar de uma coisa que eles têm que estar dando. Eles têm que pegar as pessoas e resgatar as pessoas, e não afogar as pessoas no seu próprio mar, né? Uma das grandes formas de resgatar é a cultura, né? E uma certa que não tem nem o que discutir é a educação. Os países desenvolvidos, todos eles têm a cultura forte, tem representação internacional, cultural de todas as formas, né? Isso leva o nosso país também, né? Quando o Central do Brasil foi indicada ao Oscar,
Qual foi o brasileiro que não teve orgulho de Fernanda Montenegro e torceu por ela? Isso é representatividade internacional. Exato. Estou atrás da cidadania italiana, sem dúvida, mas eu tenho muito orgulho da minha história, Claro. do meu nascimento, né? De onde eu nasci e o que eu construí na minha história, pelo que eu batalho na minha vida. Eu acho que a gente tem que dar a mão para todo mundo construir junto mesmo, né? A gente tem potência para isso. Meu Deus, a cultura desse Brasil é incansável, ela não termina. A gente tem uma criatividade. Gente, é só pegar, você pega culinária japonesa, quando chega, ela se transforma em mil. Os Estados A pizza. Unidos tem milhão. A pizza, A quatro pizza, tem a cores pizza do mexicana. ela tem 250. A gente é criativo, a gente borbulha isso, a gente é uma mistura de todas essas cidadanias que vieram para cá e trouxeram e misturaram, e a gente é muito mais plural por isso. É Isso verdade. a gente é muito plural. E a nossa descendência tem tudo a ver com isso. Exato. Porque a gente pegou tradição do italiano, a gente pegou tradição do espanhol, a gente pegou tradição do africano, a gente somou, a gente uniu, a gente pluralizou. Isso tem que ser comemorado, vibrado e pluralizado cada vez mais. Com certeza. Essa miscigenação que eu acho que é o que torna nós, os brasileiros, né, o povo brasileiro, tão interessante e tão bem recebido. E eu acho que o fato de você estar indo atrás da cidadania italiana não tira em nada, Claro né, que não, eu o estou amor somando. que exato. E na verdade é mais uma oportunidade também de você, como artista, levar Sem dúvida. a tua cultura, a tua história, a tua vivência, né, a tua jornada como artista desses projetos aí que você tem de voluntários Tem em intercâmbio, comunidades intercâmbio para cultural. o mundo. Eu ir para lá, eu trazer eles de lá para cá, isso me dá uma possibilidade que eu jamais teria. Exato. E me proporciona fazer isso no futuro. Eu já fiz um festival de teatro no Rio de Janeiro. Posso fazer um festival de teatro que seja pensado como intercâmbio cultural Brasil-Itália, por que não? Exato. Nós tivemos um cliente que nós também está em fase final, que ele tinha um projeto social, ele tem esse projeto ainda, era Jiu-Jitsu na Estrada, aqui no Brasil, onde ele tinha na época acho que era uma Kombi, acho que hoje já tem um ônibus, que viajava pelo Brasil dando aula de Jiu-Jitsu em comunidades carentes. E um dos desejos dele de ter também a cidadania é poder levar esse mesmo projeto para outras regiões, para outros países também. Então, eu acho que é isso, não é a gente escolher, é a gente somar, né? É algo a É isso mais. mais. A Que gente legal. escolher, é isso, uma dupla cidadania, Exato. né? Adriana, fica muito feliz, adorei nosso bate-papo aqui. A gente está chegando no final. Eu queria saber se você tem algum recado para o pessoal que está aqui. Seja para quem está iniciando e não tem muitas informações ainda, como quando você chegou aqui conosco, seja para quem já está aí em andamento, ou para aquela pessoa, será que eu tenho direito? Será que eu não tenho direito? Você deixar algum recado aí para o pessoal, você como passou e está passando por isso, eu acho que seria muito bacana também para a gente encerrar. E quero te agradecer pela participação aqui conosco também. Imagina, obrigada, foi um prazer. Bom, acho que o meu recado é isso, gente. Você tem que entregar na mão de quem sabe o que está fazendo, em primeiro lugar, porque são coisas que fogem completamente do nosso conhecimento normal, como cidadão, digamos assim. A gente não tem, a não ser advogados, pessoas mais focadas em áreas assim, mas é muito difícil para a gente conseguir ter noção de tudo. Então, o mais importante, eu acho que é procurar pessoas sérias que trabalham com isso. Eu vou falar só da minha experiência, porque é só a que eu tenho, então quando você procurar aquilo, você vai entender se você tem ou não tem esse direito. A primeira coisa, acho que esse é o primeiro passo. A partir do momento que você sabe que tem esse direito, todos os passos, tete a tete, é passado para a gente. Então, a gente acompanha tudo. Ao mesmo tempo em que a gente sabe tudo que está acontecendo, também a gente não tem que fazer mais nada. Eu acho que isso é maravilhoso.
Eu não vou fingir que isso não é maravilhoso, porque eu não queria ter que estar correndo atrás de tudo o tempo todo. A gente já estava no meio de uma pandemia, com tudo aquilo que estava acontecendo, tendo que se virar em 30 para conseguir dar conta do que tinha que fazer, do que tinha que fazer pelos outros que não podiam fazer. Então, foi fundamental assim que seja só entregar a sua parte da documentação e ficar recebendo notícias de como vai avançando o projeto. Eu acho que eu super aconselho, entendeu? Eu acho que é um investimento não para a sua vida só, mas é um investimento para todas as gerações que vierem depois. Eu, como disse, acho que nada é mais importante na vida do que ter opções e oportunidades. Legal. Obrigada, Adriana. Obrigada. Em março a gente se vê provavelmente para comemorar aí com não só com você, mas com toda a tua família o reconhecimento, a finalização da cidadania italiana. E vamos continuar acompanhando, Tá certo. mandando as novidades também da tua carreira, o que for aparecendo aqui, a gente vai também compartilhando. Tá certo, meu amor. Obrigada, um prazer falar com você. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente aqui esse tempo todo. Espero que tenha sido útil, que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, vocês podem mandar aqui no meu inbox, que eu encaminho para que eles entram em contato com vocês, tá bom? Obrigada, Adriana. Tchau, tchau. Beijo! Tchau, um beijo.